Os amigos todo mundo. A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente aqui, chegando, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez. Uma alegria muito grande chegar na sua casa, aqui na Mania FM também, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Estamos também no Facebook, YouTube, Instagram, Kawai. Obrigado aí todo mundo pelo carinho. Hoje é dia de Júnior Correia. Júnior está aqui para fazer um programa. Temos um monte de tempo para falar. A economia no país, se vem num crescimento, se está melhorando ou não. Vamos falar de maconha também. Nosso assunto vai ser maconha aqui no programa. Uns temas bacanas aqui para a gente discutir e temas atuais para a gente falar. Juninho, tudo bem? Tudo bom. E esse bigode aí, agora adotou? Não, mas tem tempo já. Não, mas porque você fez a barba. Eu tava meio relaxado, deixar a barba grande. Aí agora eu comprei uma maquininha, chegou uma maquininha boa agora que faz rapidinho. E aí o bigode destaca. Aí o bigode destaca. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Bem. Tô deixando o cabelo crescer também, um pouquinho. Já é o novo estilo para Não, mas é para ver se... É porque eu tenho um avô que tem bigode costeleta. Aí eu fico tentando deixar crescer para ver se parece uma coisa. Tem nada. Aqui, essa decisão do Supremo, em que o porte de maconha para o uso agora não é mais crime, o cidadão não pode ser preso. Você é a favor ou contra isso? Não, aumentou, na verdade, a quantidade, né? Porque já tinha esse entendimento, né? Eu lembro. Mas era muito pouco, não dava nem para. Era algumas gramas, né? Agora aumentou consideravelmente a quantidade, né? Eu esqueci agora a quantidade. Você conseguir encontrar aí depois, você fala pro pessoal. Mas é aquela coisa, né? A discussão sempre foi em torno do se o crime é vender a droga ou usar a droga, né? Porque durante um tempo, o simples fato da droga em si, quem estivesse envolvido com esse mercado já era considerado criminoso. Então, independente se você faz o uso, se você vende, se você compra, você era considerado criminoso, né? Porque é uma questão óbvia, né? Quem vende só vende porque tem alguém que compra. Então, o mercado ele só existe porque existe também um comprador. Só que aí, na tentativa, isso já desde a época do FHC, muito embora o FHC não tenha feito no governo dele uma movimentação legal para isso, mas quando o FHC sai do governo, ele começa a fazer uma movimentação de se descriminalizar o uso da maconha, né? Sempre foi essa a pauta. A pauta era justamente essa. Pegar o uso e tirar dela o componente incriminatório. Então, a pessoa ainda não se pode usar droga no Brasil, não se pode usar maconha, não se pode usar nada. Mas, né, principalmente a maconha, no caso que a gente está falando, não se pode usar. Mas se você for pego, você já não paga criminalmente por aquilo. Você não responde criminalmente. Você pode até ser levado a uma delegacia, até ter que devolver. Acho que hoje em dia, dependendo da quantidade, nem devolve mais. Mas é um troço meio contraditório, não? É justamente para isso. Não, totalmente contraditório. Como é que é isso, gente? É justamente contraditório para poder criar aquilo que a gente fala sempre. É uma tentativa de se criar um ambiente de insegurança jurídico-política em torno da droga que você consegue não legalizar ela via lei, mas você consegue tirar toda a ação policial em cima de quem faz o trabalho de proibição, né? Então, por exemplo, o que os policiais falam? Bom, o cara está fumando maconha, se alguma família está reclamando de alguém usando maconha, o policial não vai mais para poder fazer a abordagem, porque ele sabe que não vai dar em nada. Então, se ele fizer a abordagem e levar o cara para a delegacia, o cara simplesmente vai sair, às vezes, com a mesma droga que ele entrou, vai voltar para o mesmo lugar e continuar usando. Então, é uma tentativa de se fazer um desmonte das nossas forças policiais para que elas não façam o trabalho ostensivo de impedimento do uso da droga. A maconha, ela não... A maconha só dá sono, entendeu? A maconha não deixa doidão, a maconha só dá sono, a maconha é uma droga que as pessoas usam para relaxar. Tá bom, por
Por que então não deixa liberado, então? Porque, se é proibido, de onde o usuário compra? Ele compra do traficante. E traficar é proibido. Aí como é que isso é? Aquela coisa, né? A tentativa de se criar tenta-se criar uma narrativa de que hoje o maior mal da guerra contra as drogas não é o uso em si, mas é as consequências. Então, é o cara que, para poder trazer a droga para cá, ele acaba enfrentando o contrabando. Só que as pessoas entendem que o contrabando de drogas, ele não está sozinho. Ele está sempre aliado a outras coisas. Então, né, o contrabando de drogas, ele está aliado também ao contrabando de armas ilegais, ele também está atrelado ao contrabando de pessoas, de crianças, de órgãos, está tudo integrado. Né? A gente está vendo aí, tem um filme aí que eu ainda não pude ver, mas eu tenho visto a repercussão, que é o Som de Liberdade, a tradução livre, lá nos Estados Unidos, que fala justamente do tráfico de crianças, né? O tráfico sexual e até mesmo para uso para pegar os órgãos. Cara, isso é um mercado muito lucrativo. Isso está totalmente associado a todo tipo de tráfico que nós temos. Tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, assim, o cara que... realmente, o cara que usa uma droga aqui, que fuma um pouquinho de droga aqui na esquina, realmente, esse cara não é uma ameaça para a sociedade. Mas o dinheiro que ele dá para a indústria é uma ameaça. Sustenta o traficante, é ele que sustenta. É isso aí, exatamente. É igual a questão das armas. Você ir comprar uma arma legal lá no clube do tiro, aquela arma é caro pra caramba porque tem imposto pra caramba. Agora, a arma ilegal, não. A arma ilegal está sustentando o quê? Ela está sustentando o crime organizado. É o cara que lá no morro do Rio de Janeiro, lá no morro de sei lá da onde, né? É aquele cara lá de cima que tem uma milícia que torna todo mundo da comunidade praticamente os seus escravos, os seus funcionários. Tem que ficar pagando todo mês para poder o cara manter ali aquela comunidade na rédea dele. A sua posição com relação a essa decisão do Supremo em relação à droga, você é favorável ou contra? Não, eu sou contra, até pela natureza. O Supremo não tem... o Supremo está tentando legislar naquilo que não é competência dele. Ele está tentando arranjar meios jurídicos para poder legislar sobre um tema que não é dele. O Supremo não tem legitimidade para fazer isso. Hoje o Supremo só tem legitimidade porque o Congresso deu essa legitimidade. Porque para alguns senadores é conveniente que o Supremo faça. Mas não é papel do Supremo. Aliás, a questão do legislativo é uma outra questão que merece um grande debate, não só da Câmara dos Deputados e do Senado, não. Estou falando do geral, das assembleias, das câmaras de vereadores. A gente começa a fazer um questionamento do papel desse setor organizado da sociedade, que é o legislativo. Isso aí, lá nos Estados Unidos, o Brasil copiou... Quando eu falo questionamento, eu vou cortar de novo, eu falo de questionamento, é o seguinte, quando eu falo isso, estou dizendo o seguinte, qual a importância disso? Serve para quê o legislativo? Serve para quê? Pois é. É o que eu me questiono pra caramba, porque você pega as instâncias, né? Você pega, por exemplo, não vou falar nem aqui na nossa região, que às vezes o pessoal pergunta assim, para que serve vereador? Aí dependendo do questionamento da pessoa, eu tenho que concordar com ela. Eu falei, eu não sei. Porque se o papel de fiscalizar o executivo, o papel de representar a população diante do legislativo, do executivo, não é feito, para que serve, né? Mas eu vou pegar numa instância maior, o Senado Federal. Para que serve o Senado Federal? O Senado Federal, qual é a ideia, se a gente for pensar? Por que na instância municipal é um poder legislativo, é uma Câmara e um poder executivo? No Estado, é uma Assembleia para o governador. Quando chega no âmbito federal, você tem um Senado e você tem a Câmara dos Deputados. Por que isso? Porque a ideia é de que a Câmara dos Deputados ela tem essa visão de que você tem 503 deputados, ou seja, uma quantidade proporcional por Estado, para representar de maneira proporcional a população brasileira. Então ali estão os representantes indiretos do povo, vamos colocar assim, né? Ou direto, né? Porque a gente escolhe, mas não é bem de maneira direta. O Senado Federal não. O Senado Federal ele tem a ideia de ser um peso igualitário para os estados. Por isso são 3 para cada estado, 81. E eles representam
a população do seu estado não de maneira nichada. Como que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar o Gilvan, que é do meu partido. O Gilvan, ele se propõe a representar a direita do Espírito Santo. Já o Magno Malta, que é do mesmo partido, ele não tem o dever de representar a direita, ele tem o dever de representar o Espírito Santo. Sim. Assim como o Cotarato e assim como o Marcos Duval. Essa é a ideia do Senado, ser esse contrapeso ao que pode haver de inconsistência na Câmara. E o Senado é o revisor, é a casa revisora. Então, por isso que lá a idade mínima é 35 anos. É a mesma de presidente. Na Câmara dos Deputados, 18 já pode ser. Sim. No Senado é 35 anos. É cara mais experiente, é o cara que já tem uma vivência maior. Sim. E pelo menos na teoria, sim. Na teoria, sim. Sim. E no Senado Federal deveria ser o cara que iria fiscalizar o Judiciário. Entendeu? Por quê? Porque é no contrapeso do Judiciário que o Senado Federal, na representação igualitária dos estados, vai fiscalizar e vai até abrir processo de impeachment se for preciso para algum ministro. Só que não é isso que acontece. Quando você fala de fazer um debate em conjunto, o nosso país ele foi constituído como república parecido com a República Federativa dos Estados Unidos. Só que só foi isso pelo nome. Do resto não foi nada parecido. Nos Estados Unidos você tem, cada estado, uma constituição do seu estado que é um complemento da Constituição Federal que é mínima. A Constituição Federal dos Estados Unidos é uma Constituição pequenininha. Por quê? Não é porque ela tem menos leis, mas é porque o grosso da lei está nos estados e nos municípios, que sabem a realidade do dia a dia. Lá nos Estados Unidos tem estado que permite... Por isso que são leis completamente diferentes. É isso aí. Lá tem estado que permite o uso de droga, tem estado que não permite, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem, tem estado que agora, depois que eles derrubaram mais uma interferência do judiciário lá nos Estados Unidos, na Corte dos Estados Unidos, tem estado que aprova o aborto, tem estado que não aprova. A experiência de lá nos Estados Unidos, municípios que permitiram o uso indiscriminado de drogas. Para outros que não, aquelas cidades que permitiram o uso indiscriminado, houve um êxodo tão grande das pessoas que viraram cidades fantasmas. É até assustador você ver algumas imagens, alguns vídeos na internet de cidades que eram prósperas e viraram grandes desertos. As pessoas não querem viver mais nesses lugares. Estados em que liberaram o uso de drogas e que a criminalidade ela aumentou absurdamente, porque, mais uma vez, o problema não é o cara da esquina que está fumando maconha. Não é esse o problema em si. O problema é toda a indústria, o tráfico que é alimentado... Mas não dá para dizer que esse cidadão que está fumando a maconha na esquina, que ele não tem ligação com o traficante, que ele não tem ligação com o cara que traz a droga lá da Bolívia, do Paraná. Ele tem ligação, sim. Ligação. É aquele dinheirinho dele que está sustentando essa corrente. Esse cara ali que está fumando a maconha, ele pode não ser o problema direto de pegar arma e matar. Mas ele que está sustentando o sistema, né? Então, assim, eu acho que deveria ter o quê? Se o judiciário ele entende que tem que ser revisto a questão das drogas, beleza, tem que ser revisto. Eu acho que tudo tem que ser debatido, né? Tudo tem que ser debatido. Então chame todo o Legislativo, chama a Câmara de Vereadores, a Assembleia, o Congresso Nacional, né? A Câmara e o Senado, chama para discutir no Legislativo. O que o legislador ele entende porque sobre esse tema. Porque é o local do debate. É entendimento de que seja aprovado para o Brasil todo? Ah, não. É entendimento de que cada estado vai decidir? É entendimento de que aqueles estados que estão nas fronteiras têm que ter uma legislação maior sobre a entrada de produtos dentro do seu estado, porque é dentro do país? Qual vai ser o entendimento? Não pode ser Você faz dois questionamentos. Você se coloca contrário a isso e você... Eu acho que eu coloco o contrário, mas eu coloco que o Legislativo tem que discutir essa questão. Por quê? Você questiona a questão da legalidade e questiona também até mesmo na questão do o poder que decidiu. Até mesmo no seguinte, se o Estado do Espírito Santo não quiser aprovar, o Estado do Rio de Janeiro quer aprovar, quer acabar com a luta às drogas lá, acha que está perdido, quer aprovar. Tá, mas o Espírito Santo não quer. E aí? Eu vou aceitar porque o Rio de Janeiro quer? Aí o Rio de Janeiro, que tem 40 deputados federais, vai se sobressair o Espírito Santo que tem 10? Não.
Vocês querem aprovar? Aprova no estado de vocês, no nosso estado não. Aqui não entra. Se vier um carioca para cá, não entra. Deixa eu puxar o intervalo comercial e volto para a gente falar de economia na sequência depois do intervalo comercial. Segura aí, já. Seguindo aqui na Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho. Vamos seguindo aqui hoje conversando com o Júnior Correia, um oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova. Você conhece a mortadela Cofrio, gente? Que sabor, que tempero, que delícia. Aquele pão de sal crocante, que delícia, refrigerante gelado, suco gelado, mortadela Cofrio na hora do lanche, todo mundo gosta, a família inteira gosta dessa mortadela que é deliciosa, que é maravilhosa, temperada, especial demais. Leve para casa Cofrio, os produtos Cofrio você encontra nos melhores supermercados, mercearias, padarias e açougue do estado do Espírito Santo. Cofrio, sabor a toda a prova. Juninho, a gente fala se a economia do país vai bem, o país vai bem, se a economia vai mal, o país vai mal. A economia do Brasil, na sua visão, ela está reaquecendo ou não? Ela está num crescente ou não? Olha, assim, eu acho que por experiência, né, do dia a dia que eu tenho conversado com as pessoas, até mesmo lá na própria empresa, a gente tem visto que alguns setores ainda não voltaram à ativa, né, como estava no ano passado, alguns ainda estão muito retraídos. Tem setores que mexem com legislações, principalmente setores que é muito ligado a ministério, sabe? Mexe com legislação federal, legislação ambiental, federal, florestal. Esse está tendo dificuldade. Esse está tendo dificuldade. Esse está tendo muito desestímulo para poder investir. Não é para continuar trabalhando eles estão. Só que alguns que tinham investimentos altos estão preferindo segurar esses investimentos porque a dificuldade que está encontrando agora não sabe se vai se manter até o ano que vem, se o governo vai recuar. Porque o grande questão do investidor, do empresário é o seguinte, ele tem o dinheiro para investir, só que ele sempre coloca no contrapeso. O dinheiro que eu vou investir, ele vai ter um retorno rápido, um retorno demorado, ou vai ser um dinheiro perdido? Porque acontece muito isso. Já aconteceu muito isso e ainda acontece. A pessoa tem o dinheiro, investe, depois que ela investe, acontece alguma mudança jurídica e da legislação, que aquele investimento se torna... Que a gente fala sempre que é a falta de segurança... Falta de segurança jurídica. Então, assim, aí o cara vai lá e investe, e quando ele termina de investir, aquele dinheiro todo está perdido, que ele tem que refazer tudo de novo. Então, alguns setores estão assim. Já outros setores estão mantendo o seu ritmo, né, de acordo com a sazonalidade. Hoje, o que eu tenho entendido, a nossa economia ela está sendo segurada um pouco, porque o governo federal, através do Ministério, né, tanto de Desenvolvimento Social, o Ministério da Economia, né, da Fazenda, né, eles estão segurando ainda um pouco a gasolina. Muito embora o presidente da Petrobras disse que não dá para segurar mais. Vai chegar uma hora que essa conta vai ter que mudar e vai ter que aumentar a gasolina. Então eles estão tentando segurar um pouco o preço da gasolina para ver se o setor de transporte, né, volta a movimentar e volta a circular a economia. Só que, muito embora isso esteja acontecendo, vai chegar um momento em que vai ficar inflexível e que vai ter que aumentar a gasolina. Né? O governo federal, nessa reforma tributária, está deixando muita gente receoso e até ansioso demais. Por quê? O Senado está lá discutindo. A verdade é que ninguém sabe qual vai ser o impacto da reforma tributária. Ninguém sabe. Está uma dúvida muito grande porque muita coisa não está clara. Muita coisa está, até pela vontade dos prefeitos e governadores depois. Uma questão dessa é o IPTU. O IPTU, se for aprovado... Dentre as dúvidas, vem até porque é o seguinte... Vai sofrer mudança mesmo. Vai. E, né? assim, do que o texto base. Aquele texto base, isso vai acontecer mudança ali na frente. É normal acontecer mudança do texto base. É normal no destaque uma coisa aprovar e outra não. E às vezes um destaque que é aprovado já muda muita coisa. E aí traz insegurança para o setor produtivo. É isso aí. E você pensa, por exemplo, que
impostos como, por exemplo, o IPTU, o prefeito, se aprovado do jeito que está, o prefeito pode aumentar ou diminuir via decreto, ou seja, sem passar por Câmara, a previsibilidade que antes a gente tinha em acordo com os impostos, a gente não vai ter mais. Sim. Então, fica mais imprevisível de você se preparar. E isso, se a gente pega os outros impostos que vão virar tudo uma coisa só, um IVA, né, vamos colocar assim, o nome não é IVA, o nome é IBS, se eu não me engano, mas IVA é porque é o nome contábil da coisa, né, Imposto de Valor Agregado. Isso pode até ter, o IVA pode até ter dar uma facilidade para as empresas, porque vai ser menos burocracia. Só que vai ter impacto no repasse para Estado e município, porque vai ficar uma parcela maior para o governo federal, né? Quase 23 bilhões de reais não vão ser repassados para municípios. Isso é muita coisa. Tem município que depende muito de verba federal. Sim, né? Sim. Aqui em Cachoeiro mesmo, né, o prefeito ele fala muito, e é verdade, tanto o prefeito quanto os outros, que o nosso município é muito dependente de repasse do governo estadual e do governo federal. Se houver essa reforma tributária diminuindo os repasses federais para os estados e municípios, é natural que o repasse do governo do estado para o município diminua também. Sim. Então é natural que os nossos municípios, principalmente Cachoeiro, tenha que na próxima gestão ter um trabalho mais independente até mesmo dos próprios recursos. Ou seja, isso vai demandar uma gestão muito mais eficiente, muito mais empreendedora, no sentido de que não se pode mais deixar nenhum gargalo aberto, nenhuma torneira pingando, porque se deixar, vai faltar dinheiro vai ter dificuldade. Básico. E nós estamos falando, quando a gente fala de município, nós estamos falando onde o problema mora. Onde a questão da saúde está lá, que falta o médico, que falta o remédio, que tem que calçar a rua, que tem que cuidar de segurança, embora é do Estado, mas quem toma conta lá é o município, não é isso? Nós estamos falando de questões que estão no dia a dia, nós estamos falando da energia elétrica, nós estamos falando, né, do poste, nós estamos falando do esgoto, nós estamos falando da drenagem, nós estamos falando da rua, nós estamos falando do paralelepípedo, da calçada, dos problemas. Os maiores problemas estão no município, não estão no governo federal, não estão no governo do estado, é no município. Sim. É aqui que está no dia a dia o problema. E você encontra isso quando você sai na rua aí, né? Todo você chega mundo lá, encontra, toda hora, né, você sai na rua, não estou falando que você está andando nos bairros aí, você encontra lá o problema lá, o buraco, a rua, a falta de médico, né? É o transporte público que às vezes não consegue atender bem a população. Aí quando o transporte público não atende bem a população, o que ela faz? Ela tem que dar um jeito de ir para o trabalho. Aí começa a comprar moto, ou começa a comprar carro para poder dar carona para outros. E aí sai de carro, aí sai o carro e o ônibus, aí o trânsito começa a fechar. Né? Isso tudo é transtorno, isso tudo é problema que é gerado no dia a dia por conta dos problemas urbanos das cidades, né? Os problemas dos municípios. Né, que não é de fato dos municípios, mas é porque é da Constituição mesmo. É um negócio difícil de se resolver também, não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. E com menos dinheiro é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Porque a gente fala de transporte público, a gente pensa no ônibus, né? A primeira coisa que a gente pensa no ônibus. E hoje as empresas desse modelo de transporte no mundo vêm encontrando dificuldade, muita dificuldade, porque o custo operacional é alto, cai o número de passageiros. O ônibus que antes saía da Praça da Bandeira, ia lá no seu bairro, e no decorrer do trajeto passava 150 passageiros, hoje passa 50. Né? Diminuiu muito, mas o custo é o mesmo. É isso aí. O custo desse transporte é o mesmo. Então é um negócio difícil de resolver. É um negócio difícil, porque aí você ainda tem o município, né, que deu o subsídio justamente para isso. Porque, o que você falou, a empresa de transporte ela precisa vender o passe para poder pagar as contas. Então, se no mesmo trajeto que ela fazia com 100 pessoas, ela começou a fazer com 50, o número de passageiros é metade. Então, ela tem que dobrar o valor da passagem para suprir. Sim. Aí, o que o município faz para não deixar aumentar a passagem? O município vai lá e subsidia. Ou seja, ao invés do dinheiro sair direto do bolso da pessoa, o dinheiro sai do imposto que a pessoa paga para poder subsidiar. Isso vira uma bola de neve. Isso é um problema muito grave.
Então, eu acho que a questão do transporte público ela tem que ser repensada no sentido de que novos modelos de transporte públicos têm que ser pensados e implementados. Né? A gente tem, você falou muito bem, a gente pensa no transporte público, a gente pensa no ônibus, mas não é só ônibus. Não é só ônibus. É muita Sim. coisa que pode ser vista como transporte público, que pode dar muito mais agilidade e até diminuir custo, né? No município. Sim. Porque tem um monte de gente que você falou assim, cidadão compra uma moto e vai trabalhar, compra um carro e vai trabalhar. Outro fala, o outro vai de Uber. Mas nós temos uma parcela da sociedade que não tem condição de pagar o Uber. Isso aí. E não tem condição de comprar uma moto, não tem condição de comprar uma bicicleta. O único jeito dele é andar de ônibus mesmo. E quem são essas pessoas? É a camada mais pobre da sociedade, que tem um salário menor. Quem é a pessoa? O pedreiro, é a empregada doméstica, o empregado doméstico, que ganha um salário mínimo. E aí paga aluguel, não tem condição de pagar nenhum outro transporte a não ser um ônibus. Se você não dá isso, se você não oferece isso, a pessoa não tem como chegar no trabalho. É o cara que às vezes até tem o carro e a moto, mas se ele tiver que colocar gasolina para ir para o trabalho, ele não consegue pagar. Ele paga para trabalhar. É verdade. Então o que ele faz... Tem gente, às vezes, até que prefere não trabalhar. Porque o custo para poder trabalhar se torna tão alto, por conta de gasolina ou por conta de outras coisas, que tem gente que fala assim, não, eu prefiro não trabalhar. Tem moças que falam isso. Não, eu prefiro não trabalhar, nessas condições eu prefiro não trabalhar, porque senão eu vou estar pegando dinheiro do salário do meu marido para poder pagar o meu trabalho aqui. Então olha só como é que uma mal pensado, né, você acaba atrapalhando a pessoa, né? Por isso tem que ser bem pensado. Aqui, acabou nosso tempo aqui, agradeço demais, boa sessão para você. Qual o tempo que você vai levar para lá para discutir? Já tem ou não? Vai esperar acontecer? Não, estou pensando ainda. Aqui, bom dia para você, obrigado, tá? Obrigado. Hoje eu converso com Júnior Correia aqui no programa, mais um programa bacana, legal, falamos de questão da droga, falamos de transporte público, falamos de economia. Turma, fechando o programa aqui na Rede Brasil de Televisão. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, enquanto marcado amanhã, se Deus quiser.